Boa noite a todos vocês aí que estão entrando agora nessa nossa live. Esperar só uns 2 minutinhos pra galera entrar, tá? E eu vou começar a nossa live aqui. Galera, live rápida, tá? No máximo 10 minutos, né? Esperar só um pouquinho aí pra galera entrar. E aí eu começo, né, a fazer alguns comentários, beleza? Manda um alô pra Guaramiranga. Costa Brito, é isso? Costa Brito, um alô pra Guaramiranga. 2 minutinhos, 1 minutinho. Vamos um cafezão pra acordar, né? Galera, vamos lá. Sem mais delongas, sem mais esperar. Boa noite a todos, tá? Você aí que eventualmente está assistindo este vídeo no meu canal do YouTube ou no Instagram. Eu me chamo Aires Barros, professor aqui de Fortaleza, Ceará, em vários preparatórios para concurso público, tá? Sou graduado em Direito, sou servidor público da Secretaria de Administração Penitenciária, fui aprovado também no concurso da Polícia Civil aqui do estado do Ceará. Vamos lá. Qual é o nosso objetivo? Hoje estamos iniciando um novo projeto. O projeto se chama Nova Lei de Abuso de Autoridade, artigo por artigo. Portanto, este é o primeiro vídeo dessa nova série, que não tem nada a ver com o nosso curso de Lei de Execução Penal, tá? Vou aqui desativar os comentários para a gente ser mais objetivo, mais incisivo, tá? Coraçõezinhos, ó, podem continuar. O meu foco aqui, o meu objetivo é vir aqui pelo menos 5 vezes por semana, e comentar um artigo da Lei de Abuso de Autoridade. A ideia é essa, é comentar toda a lei, obviamente que vai demorar, mas eu quero comentar contigo todo dia, ou quase todo dia, um artigo, beleza? Live rápida, live breve. A intenção é despertar em você uma curiosidade, é despertar em você o interesse para você estudar. Professor, qual material eu sigo? Google, cara. Galera, é simples, juro. Vai no Google, digita Lei 13.869 de 2019. Repito, Lei 13.869 de 2019. É a nova Lei de Abuso de Autoridade, que eu vou comentar contigo artigo por artigo. Eu vou comentar artigo por artigo, beleza? Baixa a tua lei, que eu vou comentando todos os artigos e você vai fazendo as suas anotações. Quem tiver interesse, eu lancei esses dias uma apostila da Lei de Abuso de Autoridade, toda comentada, artigo por artigo, tá? As informações estão no meu feed, beleza? Vou usá-la como parâmetro, mas se você quiser, obviamente, pode acompanhar pelo site do Planalto. Google, digita a lei e acompanha. Vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar aqui os comentários da nova Lei de Abuso de Autoridade. Primeiro ponto. Pegou a lei, olha a ementa da lei. Professor, o que é a ementa? É o resumo da lei. Fica do lado direito. Tem lá o número da lei. Aí do lado esquerdo assim, tem mensagem de veto, vigência, promulgação. E do lado direito eu vou ter a ementa da lei. É importante? É. Porque ali eu tenho um resumo do que trata a lei. E eu vou começar pela ementa. Diz assim, ó, ementa, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Primeiro ponto, a nova lei
13.869, desculpa, 13.869 de 2019, vai dispor sobre os crimes de abuso de autoridade. E diz mais, altera a Lei 7.960, altera a Lei 9.296, altera a Lei 80.69, altera a Lei 8.906 e revoga por completo a Lei 4.898, além de alterar ou revogar alguns dispositivos do Código Penal. Eu vou comentar a ementa, que é importante demais. Eu não vou me limitar a ler a lei e deixar por isso mesmo. Eu vou comentar. Primeiro ponto. Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Simples, galera. A lei de abuso vai tratar dos crimes de abuso. Sem mais, tá? E aí lá eu vou ter ação penal, condutas, elemento subjetivo. Eu vou ter sujeito ativo, sujeito passivo. Tudo isso na nova lei de abuso de autoridade. Primeiro ponto, a lei de abuso, por razões óbvias, vai tratar dos crimes de abuso de autoridade. Suas penas, seus efeitos jurídicos, enfim. Segundo ponto que é importante, ela revoga por completo a lei antiga, a lei 4898 de 65. A lei antiga está totalmente revogada, não serve mais para nada. Hoje usamos como parâmetro a nova lei de abuso de autoridade. Aí eu vou comentar agora as alterações da lei de abuso em outras legislações. Convido você a ir lá para a parte final, tá? Parte final. A parte final, que eu digo, ali no artigo 41, disposições finais, capítulo 8 da nova lei de abuso de autoridade. Se você quiser, vá no site do Google, lá no Google, né? Digita lá a lei, né? E baixa, bem simples, tá? Aí você vai lá para o artigo 40. O que é que vai trazer o artigo 40? Alteração na lei de prisão temporária. Olha que interessante. A lei de abuso, ela revogou a antiga lei de abuso, mas também alterou a lei de prisão temporária. Para dizer o quê? Vamos lá, ó. Diz assim: o mandado de prisão temporária conterá necessariamente o período de sua duração, né? Bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Ou seja, a prisão temporária é aquela que tem um prazo pré-definido. Para crimes comuns, 5 dias. Para crimes hediondos equiparados, 10 dias, podendo ser prorrogado. Agora, na nova lei de abuso, agora a lei de abuso altera a lei de prisão temporária, para dispor que agora haverá o período de sua duração. O artigo 4º-A foi acrescentado. Foi acrescentado também o parágrafo 7º ao artigo 4º-A, que diz assim, ó: decorrido o prazo contido no mandado de prisão, que é um prazo de prisão temporária, 5 dias para crimes comuns e 30 dias para crimes hediondos, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se tiver comunicada, né, a prorrogação da prisão temporária ou decretação da prisão preventiva. Massa. Temos também uma nova alteração, parágrafo 8º. Inclui-se o dia do mandato de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Ou seja, a data de início será incluída. Repito, a nova lei de abuso de autoridade, ela traz os crimes de abuso de autoridade, ela revoga a antiga lei de abuso e altera a lei de prisão temporária. Professor, é só isso? Não. De todas as alterações, essa é a que eu acho mais simples. Eu tenho uma mais interessante ainda, que com certeza vai cair na sua prova.
o artigo 41 da Lei de Abuso de Autoridade, ele altera a Lei de Interceptação Telefônica. Altera a Lei 9296 de 1996. Especificamente no artigo 10. A Lei de Abuso altera o artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica. Olha que interessante. Qual é o novo artigo? O novo texto é o seguinte: constitui crime realizar interceptação das comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar o segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Promover a escuta ambiental não tinha previsão na Lei 92/96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Agora tem. Olha que interessante. A doutrina afirmava que a Lei de Interceptação Telefônica não abarcava a escuta ambiental. Professor, qual é a diferença de escuta telefônica, de interceptação telefônica, para interceptação ambiental, para escuta ambiental? Simples, ó. Quando eu tenho uma interceptação, eu tenho a interferência de um terceiro na comunicação telefônica de duas pessoas. Duas pessoas se comunicam por telefone e um terceiro faz a interceptação, sem que ambos tenham conhecimento. Eu tenho a interceptação telefônica. Na escuta telefônica, eu tenho a comunicação entre duas pessoas e a interferência na conversa por um terceiro, porém com o consentimento de um dos interlocutores. Essa é a escuta telefônica. Tem a comunicação entre duas pessoas e um terceiro faz a interferência, com o conhecimento de um dos dois. Foi acrescentado na Lei 92/96 a escuta ambiental. O que é a escuta ambiental? A escuta no ambiente. A escuta no ambiente. Imagina, por exemplo, em que um delegado de polícia, por exemplo, um policial logicamente autorizado pelo juiz, ele coloca o microfone no quarto de um hotel. No quarto de um hotel, onde dois bandidos estão. Ele está fazendo a escuta ambiental, a captação da conversa no ambiente e não por telefone. Essa previsão de escuta ambiental não havia na antiga Lei 92/96. Massa! Quero aqui fazer duas observações. Duas, interessantes demais. Promover escuta ambiental sem autorização judicial não é crime da Lei de Abuso de Autoridade. É crime da Lei de Interceptação Telefônica. A Lei de Abuso alterou a Lei de Interceptação para incluir a escuta ambiental. Repito, tá? Repito, anota isso porque é importante. Promover escuta ambiental sem autorização judicial não é crime de abuso, e sim crime da Lei de Interceptação Telefônica. Artigo 10. Segundo ponto, a doutrina fala que a escuta ambiental, para ser protegida por esse dispositivo, ela deve ser feita em ambiente fechado, confinado, porque se for em ambiente aberto ao público, não há privacidade a ser preservada. Portanto, duas informações de grande relevância para a sua prova. Primeira delas, promover escuta ambiental sem autorização judicial não é crime de abuso. Não é crime de abuso. E sim crime da Lei de Interceptação Telefônica. Beleza? Portanto, segunda alteração, a primeira, na verdade, foi na prisão temporária e a segunda na interceptação telefônica. Próxima alteração, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi acrescentado agora o artigo 227A no ECA. Olha que interessante. A lei traz
O artigo, traz o seguinte texto. Ó. Esse texto foi incluído pela Lei de Abuso de Autoridade que alterou o ECA, um artigo que acrescentou um artigo no ECA. Fala assim, ó. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à reincidência. Observações. Lá nos crimes do ECA, eu tenho alguns crimes que são praticados por autoridade pública. Por exemplo, ó, artigo 231, deixar a autoridade responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou pessoa por indicada. Bem como o artigo 232 do ECA, bem como o artigo 234 do ECA e artigo 235 do ECA. Todos esses crimes, eu tenho uma espécie de abuso de autoridade, de abuso de poder, de abuso da função pública. Repito, tá? Esses crimes estão no ECA. São crimes do ECA e não da lei de abuso. Professor, qual foi a alteração? A alteração que a lei de abuso fez no ECA foi para tratar de uma espécie de algo mais específico para a perda de cargo. O que acontece? Quando essas autoridades do artigo 231, 232, 234, 235 praticarem crime de abuso de autoridade, eles poderão perder o cargo. Porém, de acordo com o artigo 227A, condicionado à ocorrência da reincidência. Isso é benéfico, galera. Isso é muito benéfico. Porque se nós formos seguirmos a regra geral do Código Penal, ele condiciona a quê? A uma pena mínima, de 1 ano. Um tempo igual ou superior a 1 ano. Na lei de abuso, ele não traz essa previsão de tempo de privação de liberdade, e sim da reincidência. Portanto, a autoridade que praticou um crime do ECA, por exemplo, vai perder o cargo, sim, se for reincidente. Que, na verdade, é a mesma regra. Deixa eu só achar aqui na lei de abuso. Pronto. É a mesma regra lá do artigo 4º, inciso 3 da lei de abuso. O que foi que fez o legislador? Ele associou, digamos assim, ele conciliou, ele ligou os dois fatos. Porque na nova lei de abuso, haverá sim a perda do cargo se aquele que praticou o crime de abuso for reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Por isso que no ECA, artigo 227A, o legislador também trouxe essa previsão, para ter uma compatibilidade. A doutrina já afirma que essa reincidência do ECA é também específica. Isso ligado, obviamente, tendo como comparação, como norte, o artigo 4º, inciso 3 da nova lei de abuso de autoridade. Em suma, resumindo, no ECA, a autoridade pública que praticar os crimes do artigo 231, 232, 234 e 235 vai perder o cargo se for reincidente em crime dessa espécie. Reincidente específico. E nesse caso, independerá do quanto da pena. Beleza? Show de bola, show de bola. Estamos com quanto tempo já? Falei que era 10 minutos, né? Mas eu acabo me empolgando e vou seguindo. Vamos lá. A alteração também que a lei de abuso fez foi lá no Estatuto da Ordem dos Advogados, Lei 8906. Lá no Estatuto da Ordem, eu tenho alguns direitos do advogado. Né? Por exemplo, artigo 7º, inciso 2, inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho. Artigo 7º, inciso 3, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente. Entre outros, tá? A autoridade pública que ferir esses direitos do advogado pratica
crime de abuso de autoridade. Muito cuidado. Esse crime aqui, que eu estou comentando agora, que é violar o direito à prerrogativa do advogado, ele não está previsto na lei de abuso. Ele está previsto lá no Estatuto da Ordem, Lei 8906. 8906. Beleza? Duas últimas informações. A lei de abuso também revogou 2 artigos do Código Penal. Anote. Artigo 150, parágrafo 2º, e o 350. Professor, o que dizia o 150, parágrafo 2º? Tratava de uma causa de aumento de pena no crime de violação de domicílio, quando praticado por funcionário público. Esse artigo, entendi a doutrina, já estava implicitamente revogado. Agora, expressamente revogado. O outro artigo é o artigo 350 do Código Penal. O 350 fala do exercício arbitrário ou abuso de poder, que trazia assim, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Esse crime está expressamente revogado do Código Penal. Anterior à lei de abuso, a doutrina entendia que estava implicitamente revogado. Galera, tá aí, missão cumprida. Comentei a ementa toda, contextualizando para você, tá? Para quem chegou atrasado aí, estamos iniciando hoje um curso específico da lei de abuso de autoridade, que se chama Artigo por Artigo, onde eu, pelo menos 5 vezes por semana, venho aqui no Instagram comentar um artigo da lei de abuso de autoridade. Hoje eu comecei pela ementa, que traz grandes informações, e a ideia é fazer aí algo diferente para a sua prova. Aprofundar o máximo possível sem perder a qualidade. Beleza, galera? Ativando aqui os comentários. Manda teu feedback. Feliz aí por mais uma vez. Nós temos uma audiência bem grande, cara. Domingo, 10 da noite. E nós aqui batemos aí quase 250 pessoas ao vivo. Beleza, galera? Quem tiver interesse, tá? Tem uma postagem no meu Instagram que eu comento, né, sobre o material, tá? O material está disponível lá no Tiradentes Centro, na cantina, ou quem quiser adquirir, que mora em outro estado, pela editora Artiju, tá? Artiju, que é do meu amigo Heron Lemos. Beleza, galera? Compromisso, 5 vezes por semana, venho aqui comentar contigo pelo menos um dispositivo legal da nova lei de abuso de autoridade. Coisa que eu já fiz, tema que eu já comecei aqui, foi mal, comentando aqui sobre a ementa, que eu garanto que eu aprofundei bem, para que você realmente possa fazer grandes anotações e uma ótima prova. Beleza, galera? É isso, tá? Vou deixar vocês descansarem. Eu também vou descansar um pouco, né? Cheguei agora do meu 3º, 4º trabalho. Agora, 8 horas da noite, descansei, comi uma pizza. Estava ali vendo um filme. E aí vim aqui com vocês pra gente honrar o nosso compromisso. Patrick pergunta a reincidência específica. Patrick, massa. Artigo 4 fala em reincidência específica. Lá no ECA, ele não fala de reincidência específica, mas a doutrina entende que é específica porque veio da lei de abuso, que no artigo 4º é específico. Beleza, galera? É isso, tá? Um beijão em todos. Um abraço. E é isso. Boa noite. Até amanhã, tá? Amanhã, às 23 horas, segunda-feira, 23 horas, comentando mais um artigo. Aí eu vou entrar no artigo 1º, tá? Vou falar do artigo 1º, vou falar do dolo específico e vou falar do crime de hermenêutica. Tudo isso amanhã, 23 horas. Beleza? Valeu, forte abraço. Tamo junto.